Então, Lívia, eu quero partir agora para falar justamente sobre, pegando o final da sua fala anterior, sobre as repercussões penais, que entra muito no campo, né, do direito penal, a ideia de que temos aqui, diante de toda essa evolução da tecnologia, nos deparamos com crimes antes não tão existentes, como os polêmicos casos de mega vazamentos, né, de pornografia infantil, que eu acredito que você tenha muito a falar sobre isso também, e também da questão dessa ideia da repercussão penal para tudo que a gente vê hoje, tanto de discurso de ódio e uma série de outras consequências virtuais para nós em sociedade e para o direito penal, inclusive. O que você tem para comentar sobre isso em específico, Lívia? Eu acho que é muito notável o efeito que a pandemia fez para o aumento de crimes cibernéticos. Isso não sou eu que estou falando, são diversos sites, diversos artigos que falam sobre isso. E teve um artigo bem curioso que eu li, que foi mais relacionado às crianças, e o direito das crianças, que eu acho bem interessante de discutir, que são o direito das crianças em ambiente digital. A LGPD prevê proteção de dados de crianças, que são dados que devem ser vistos com mais cuidado. Isso é no artigo 14, né? Ele bota especificidades. Tem uma lei sancionada nos Estados Unidos, que é o COPPA, que é o Children's Protection Act, que é a proteção dentro da internet. Então, ele, por exemplo, soluciona problemas de consentimento, possíveis vícios de consentimento que podem ocorrer. Então, é muito interessante você pensar que já existem legislações sobre isso. Que bom! Porque agora, na pandemia, foi muito notável, e eu estava falando desse artigo, que foi muito notável que os crimes cibernéticos aumentaram porque as crianças estão mais expostas. Mas, além disso, aumentaram os crimes virtuais, por exemplo, da própria família. Eu achei bem interessante que a própria família, que é desestabilizada, muitas vezes culpa da própria família. Então, muitas crianças que têm uma família desestabilizada acabam sendo um alvo mais fácil aos predadores, né? Então, elas acabam virando um alvo muito mais fácil porque elas são mais suscetíveis a fragilidades, justamente porque o problema é em casa, né? Então, ele pega nesse artigo, muito interessante que ele pega nesse artigo, e ele fala sobre isso. Ele fala, olha, porque as crianças estão mais tempo online, porque elas estão mais vulneráveis online, aumenta essa quantidade de crimes. Então, uma coisa eu acho muito interessante falar realmente dessa questão da pornografia infantil, porque não é só isso, obviamente a gente também está falando sobre assault online, sexual assault, então não é necessariamente somente, de fato, você está traficando seres humanos, você também está falando sobre, por exemplo, você está falando sobre abusos online das crianças, então, predadores que estão falando com as crianças, isso é muito comum. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito comum. No Brasil, o problema acaba sendo um pouco mais relacionado a human trafficking, mais do que... tem esse problema também, claro, coisa do mundo inteiro, mas o que eu noto aqui, por exemplo, aqui no Brasil, ou em Manila, é muito comum também, Taiwan, Manila é a capital, Taiwan, né? Taiwan. Acho que é a capital do Taiwan. Dá uma checada. Eu não tenho certeza se é Taiwan. Não, não é Taiwan. Taiwan é não outro, é Taiwan, né? Não. É no... Eu tô pensando em Vietnã, não sei porquê. É nas Filipinas. Não, Filipinas, isso. Nas Filipinas, isso. Eu não sei porque eu tava pensando em Vietnã, mas enfim, a capital das Filipinas é uma seríssima. Tanto que criaram uma inteligência artificial fake para pegarem pessoas no tráfico humano que é feito online. É a própria família, geralmente, que faz. Então, realmente, isso é um problema muito grande em países em desenvolvimento, né? Então, esse problema, ele acabou agravando na pandemia, não necessariamente de human trafficking, mas também de crianças no ambiente digital, por exemplo. Então, no âmbito penal, isso é um problema muito grave, né? Então, porque são crimes cibernéticos, são crimes que afetam diretamente a criança. E eu acho muito interessante falar de direitos humanos, inclusive saiu recentemente um General Comment, que são aqueles documentos feitos como comentários a respeito de direitos específicos. Esse era sobre o direito das crianças, tem um tratado inteiro sobre direitos das crianças, da criança e do adolescente, né, que é o CRC, e ele especificou, General Comment do CRC número 25, sobre o direito das crianças em ambiente digital, porque eles começaram a perceber que esse problema estava realmente aumentando ainda mais e aumentou ainda mais por conta da pandemia. Então, é muito interessante falar sobre isso, porque, e essa parte do human trafficking é verdade também, porque não é só sexual assault. Saiu recentemente uma matéria do New York Times
expondo o Pornhub. Pornhub, ele foi identificado nele dezenas. Eu fui, tá? Eu me aventurei no site do Pornhub, fui no blog do Pornhub, e eles mesmos admitiram a quantidade de números que eles, de vídeos que eles deixavam passar de filmes amadores que envolviam menores de idade, que eram vítimas de tráfico humano. Olha, eu não lembro o número exato, tá? Mas era mais de 500. E eles aumentaram. É absurdo isso. Nossa, que absurdo isso. E o argumento foi falando que no Facebook tinha mais, tinha 64 mil. Então, assim, o Facebook também é um problema. Tem até pessoas específicas, né, no Facebook, são profissionais que eles são responsáveis, eles têm uma tarefa árdua de apagar esse conteúdo da internet, do Facebook. E é um problema seríssimo, realmente, né? O problema justamente é esse. Então, dentro disso, realmente vem uma questão da gente falar sobre os crimes que estão acontecendo e são aumentados por conta da internet. Essa preocupação com a pedofilia sempre foi um problema. Tinha sempre aquela pessoa, aquele cara, ou muitas mulheres também, que entregava balão para as crianças. Hoje em dia, os pedófilos ganharam um novo instrumento, que é a internet. Então, eu acho que isso é por isso que criaram esse general comment, por isso que isso é uma discussão. Eu fiz um curso recentemente que era todo sobre isso. Children's Rights in the Digital Age. Isso é um problema para os direitos humanos, porque você está falando sobre direitos humanos digitais, e principalmente de seres, de pessoinhas, que são mais vulneráveis. E não só pessoinhas, mas também adolescentes, né? Que são muitas vezes vulneráveis, né? Isso é uma parte do âmbito penal. Outra parte é claramente a gente falando de vazamento de dados. Os vazamentos de dados aumentou bastante. Eu não diria na pandemia, talvez tenha aumentado na pandemia, mas é porque eu comecei a prestar atenção na pandemia, né? Mas já tiveram várias operações da Polícia Federal. Teve uma agora que foi a Operação Deepwater para ver aquele vazamento de 220 milhões de dados de brasileiros. Teve esse problema. Teve outro que vazaram, e parece que os hackers gostam de vazar dados de setores públicos. Vazaram do DataSUS, foi do DataSUS, isso, vazaram do DataSUS, vazaram do Tribunal Eleitoral, que foi outra operação. Então, é porque exige uma política de segurança dentro disso. Exige, né? Inclusive a própria Lei Geral de Proteção de Dados fala sobre isso. Fala sobre a responsabilidade desses sistemas. E eu que estava falando lá atrás, do quão frouxos são os sistemas, principalmente do setor público. Porque agora está pesando muito mais nas empresas privadas, né? Nas pessoas jurídicas de direito privado. Mas também devia pensar nas públicas, porque é aí que os hackers vão. Porque eles querem a atenção, eles querem falar, olha, isso aqui tá errado. Teve até uma coisa engraçada do hacker ético, falando só, olha só, falando que eles tinham que solucionar o problema no site. É justamente por causa disso, porque existe essa dificuldade, né? Denúncias, né, de hackers, eu já vi isso bastante, já li alguns artigos sobre isso, de hackers, que na verdade vêm por um bem maior, para mostrar até fragilidades dos sistemas públicos, justamente com o que você falou, né? E até muito interessante a sua fala, Lívia, sobre a questão da fragilidade das crianças em meio à internet. Isso eu acho que é um assunto muito importante, e eu gostaria só de dar aqui um leve comentário com o que você falou, que eu, por ter uma irmã com deficiência, uma irmã com síndrome de Down e autismo, vejo isso, inclusive, se expandindo para espectros com crianças com deficiência. E isso é muito importante. Inclusive, teve uma palestra recente que meus pais chegaram a participar sobre a internet e as pessoas com síndrome de Down. Esse vínculo de você é sempre mais fácil hoje em dia para os pais, em meio à vida atarefada, dar o celular e deixar ver filme, deixar o celular na mão da criança ou de uma pessoa com deficiência. E aí a gente entra num campo muito frágil de que o mundo é um mundo cão, é um mundo cheio de males. E a internet, ela meio que traz isso de uma forma muito mais ampla para uma criança que não tem, às vezes, o filtro necessário para isso. Então, eu gostei muito do que você falou, Lívia, porque, inclusive, foi o que foi conversado, demonstrado nessa reunião, nessa palestra, de, inclusive, por exemplo, pedófilos que acessam o Facebook e eles vão adicionando várias pessoas com deficiência, porque é o foco deles, inclusive pessoas que trabalham, às vezes, em clínicas de pessoas com deficiência. Então, para você ver a fragilidade disso, e o Facebook acaba se tornando um meio de comunicação mais fácil e viável para eles acessarem, principalmente sem a visualização
paternal dos pais. Por isso, essa questão bem crítica da internet ser regulamentada para crianças. E muito, muito drásticos dados que você trouxe do Pornhub, eu não sabia disso. É muito, muito importante você trazer isso aqui, porque eu acho que é alguma coisa que as pessoas não pensam que possa existir e que existe em grande massa e que é absolutamente inadmissível, é uma coisa que tem que ser trabalhada com urgência. Então, com certeza. E essa parte, justamente, os pedófilos e realmente as pessoas, é mais próximo do que as pessoas imaginam. Nesse artigo que eu mencionado, o autor, ele fala isso, ele fala, geralmente imaginam que o problema são os desconhecidos com as crianças. Não é isso. O maior problema, muitas vezes, são os conhecidos, professores, que têm acesso, quem você falou das clínicas, e principalmente com pessoas com deficiência, que a própria sociedade muitas vezes pode botar uma vulnerabilidade na pessoa. Não, porque tem que tirar esse estigma da sociedade que só porque a pessoa é uma pessoa com deficiência necessariamente quer dizer que ela é frágil. Não é isso, entendeu? Só que às vezes a pessoa se sente assim porque a sociedade põe essa label nela, mas não é necessariamente isso. E muitas vezes acaba sendo alvo por conta disso. Então, realmente, isso é um problema. É um problema que, inclusive, vale a pena mencionar que o Facebook está com um projeto, seguindo aquele Copa que eu tinha falado, está com um projeto de criar não lembro, eu acho que era o Facebook e o Instagram, mas o Instagram do Facebook, então, que é somente para pessoas menores de idade, que vai ter supervisão dos pais, vai ter supervisão do próprio Facebook, para não deixar os pedófilos entrarem. E aí eu estava discutindo com uma amiga sobre isso, eu falei assim, a Lia, né, ela também, no caso, também participou com a gente no Nedid, né, eu falei assim, Lia, mas, poxa, isso não quer dizer que isso vai virar, não sei, um campo, para mim parece um playground para um pedófilo isso aí. Entra com um site fake, como é que o Facebook vai conseguir regulamentar isso? Eu fiquei me questionando isso, isso aí vai virar playground, ele vai conseguir ter acesso, né? Então, realmente, vem essas dúvidas, né? Eu acho que a dúvida tem que ir as críticas têm que ir além de mineração de dados. Porque também é outra problemática, né? O Facebook vai começar a coletar dados de crianças? Como é que vai fazer? como que funciona esse controle tratando de menores de idade, né? Essa grande questão aí que tem que justamente essa problemática, ela tem que transcender questões de mineração de dados, também do controle ali do Facebook. E eu pondero com você, Lívia, nesse sentido de que é muito, muito complicado o Facebook colocar já direto uma filtragem muito mais fácil para quem eventualmente vai com o objetivo já, né, por exemplo, de um pedófilo, já de saber exatamente onde que ele tem que entrar e onde que ele vai encontrar o que ele quer encontrar, né? Então, isso é muito complicado, isso é uma coisa que tem que ser discutida. E como esse nosso debate visa justamente ficar citando esses problemas, eu acho que é bem pertinente você ter trazido isso. Inclusive, quero vincular com o próximo tema de problemáticas sociais com a inteligência artificial. Como que você vê essa questão de discriminação racial, de gênero, e também depois adentrando o geopricing, geoblocking, com exemplos que você possa citar diante disso, dessas problemáticas sociais. Então, voltando, foi muito importante fazer aquela fundamentação no início que eu tinha falado, justamente para entender como os algoritmos funcionam, como a inteligência artificial funciona. Por que ela é do jeito que ela é? Porque existe um programador. Por mais que dizem que, por exemplo, quando chega num processo de deep learning, a máquina consegue aprender por si só, porque ela já chegou a um processo de deep learning, para começar aquele pontapé inicial, precisa de um programador. E se você puxar uma turma do MIT, ou, enfim, que está no Vale do Silício, você vai ver muito bem quais são os perfis. São homens brancos. E eu acho que esse é o maior problema, que é isso que vem, esse racial bias, né? Então, esse problema que foi exposto, principalmente por pessoas negras, que estavam começando a perceber que muitos sistemas de reconhecimento facial não estavam reconhecendo o rosto delas. Principalmente de mulheres negras. Porque por conta, é muito interessante, porque por conta na maioria dos programadores serem homens brancos, teorizo eu que realmente seja uma dificuldade, primeiramente, você reconhecer mulheres, e segundamente, principalmente, mulheres negras. Porque você precisa mostrar o padrão para o algoritmo, você precisa ensinar o algoritmo. E muitas vezes falta essa consciência de pensar em direitos humanos. Direitos humanos não podem andar
longe da tecnologia, tem que ser junto. Senão, como que o próprio algoritmo vira discriminatório. A inteligência artificial vira uma inteligência artificial discriminatória. Então, e aí tem um documentário que não está disponível no Netflix, eu fiquei muito triste, mas está, por enquanto, no Vimeo, só dos Estados Unidos, que é de uma pesquisadora do MIT, que ela, no primeiro dia da faculdade, era uma mulher negra, ela foi fazer, acho que foi para tirar foto, e o sensor não reconhecia a cara dela. Não reconhecia o rosto dela de forma alguma. Ela teve que colocar uma máscara branca para reconhecerem o rosto dela. Nossa Senhora, você vê que o quão grave pode ir uma situação dessa. E isso até, Lívia, é interessante vincular com o que você falou de, por exemplo, a inteligência artificial, ela é programada, certo? E você pode programar ela, assim como um bebê, da forma que você bem entende. Porque ela está zerada. E você vai colocar ali a ideia, a forma com que o direcionamento que você quer dar para aquela inteligência artificial, para qual ramo específico ela vai ter que atuar e entre outras situações. E aí que está a grande questão dela já ter a gênese dela de uma forma discriminatória. Que aí que está a inteligência artificial por si só, ela vai ser completamente fundamentada por meio da criação. Como que ela foi criada, por quem ela foi criada e se ela teve influência de qual forma. E aí que entra a questão que você disse agora, muito absurdo com o que a gente viu no caso desse documentário, de uma inteligência artificial não programada simplesmente para reconhecer certos seres humanos. E aí que está a discriminação, né? E o problema, Martina, é que diferente dos bebês, porque é aquela questão, muita gente diz, ninguém nasce racista, por exemplo. Um bebê, você joga um bebê. Não. Você não ensina nada para o bebê, o racismo é ensinado. Assim como todos os tipos de preconceito. Ele é ensinado. Tanto que ele é estrutural na nossa sociedade. Ele é estrutural. Verdade. Ele é justamente por causa disso, porque ele foi ensinado passado de avô para tio. Só que o porém é que pelo menos o ser humano, o bebê, consegue crescer e mudar. Sim. O bebê consegue porque ele tem essa capacidade. É maleável. Inteligência. Então, a inteligência artificial, ela tem esse deep learning. Só que é muito diferente de um processo de uma pessoa que, por exemplo, foi criada numa casa racista. A pessoa pode, uma vida de estudos, né? Eu digo aqui no Brasil, né? Porque precisa de uma vida de estudos realmente, pelo menos para pessoas brancas, porque é estruturada a sociedade. Mas o algoritmo, o grande problema é que se a inteligência artificial, em momento nenhum, teve esse tipo de consciência e o próprio programador não mudar esse tipo de consciência, vai continuar assim. Então, né, eu acho que essa é a grande dificuldade também. Essa é absoluta. O bebê humano não consegue, né? O bebê humano porque entra naquela questão de ponderação, inclusive, né? A capacidade do ser humano de ponderar, por exemplo, o bebê pode ter sido ensinado, uma pessoa pode ter sido ensinada determinada coisa, e como acontece com muitos de nós, chega numa idade mais adulta e percebe que certos valores não são aqueles nos quais nós queremos continuar aderindo, de legados dos nossos pais, avós, enfim. Justamente a inteligência artificial, ela entra num outro campo muito mais difícil de você conseguir redirecionar, digamos, ou ampliar certos meios, né, de atuação dela. Então, eu acho que essa questão discriminatória, ela tem que ser também bem debatida, inclusive para entender quem que está criando, que tipo de pessoas que estão idealizando as inteligências artificiais, e como que de trazer ela de uma forma cada vez mais inclusiva em todos os setores da sociedade, para cada um ter de certa forma a voz na sua criação, para cada um ter o seu acesso ao longo de sua fundamentação e ao longo de sua criação e desenvolvimento. Martina, a tecnologia precisa ser mais diversificada. Não adianta a gente sentar e falar sobre como que os algoritmos não podem ser discriminatórios, não adianta se não existe, por exemplo, incentivo para, por exemplo, mais mulheres negras nas universidades de tecnologia criando esses algoritmos. Exatamente. Ou das próximas pessoas que criam, né, os engenheiros, têm essa consciência social. O engenheiro precisa aprender sociologia, o engenheiro precisa aprender, por exemplo, o contexto. Eu falo do contexto do Brasil, que também é muito semelhante aos Estados Unidos. Na China principalmente, né, porque na China é uma população muito homogênea, então realmente é mais complexo ainda. Mas eu acho que não tem mais desculpa, sabe, no Brasil,
acontecer isso. Ou nos Estados Unidos, sabe? Não existe desculpa, porque é algo que precisa ser implementado, entendeu? Mas, né, como todas as outras mudanças sociais, são passos de tartaruga, que infelizmente tem que ser de tartaruga, entendeu? Então, assim, é a minha visão, pelo menos. E essa questão do geopricing, geoblocking, na realidade, o geopricing e geoblocking, eles são uma forma, na realidade, de fazer como se fosse um tipo de mapeamento discriminatório mais levado para a parte social. Apesar de haverem relatos de que também foi para essa parte racial. Porque, que obviamente são duas coisas muito relacionadas também, né? Tanto raça quanto classe, né? Raça e classe são coisas muito, muito próximas umas das outras. Então, tem essa parte que eu queria falar, que era do Decolar.com, que foi, inclusive, rendeu uma multa bem, bem salgada para eles, que eles estavam filtrando preços baseado na localização das pessoas. Ou seja, pessoas em bairros mais pobres, por exemplo, eles não davam, não ofertavam hotéis específicos, não ofertavam passagens específicas. Eu não sei como eles fizeram essa questão, por exemplo, racial, porque não sei como eles receberam esses dados, por isso que eu fico na dúvida ainda, mas no fundo essa questão classe para eles, porque muitas vezes esses bairros, né, eles têm classes mais baixas, por exemplo, e o Decolar.com imaginou que essas pessoas não gostariam de ir para Cancún, ou imaginou que elas não iriam gostar de ir para outro lugar. Só isso porque Meu Deus, eles já querem colocar um limite, né? Rapidinho, eles querem colocar um limite para o que uma determinada pessoa pode fazer ou não, ou que determinada informação a pessoa vai ter acesso ou não, simplesmente, estritamente, dependendo do local onde ela reside. E isso é absolutamente inacreditável. Então, realmente, tanto que entrou processo, se não me engano, o Decolar.com perdeu e teve que pagar, porque eles estavam usando esses filtros que você basicamente exclui. É isso, né? Eu falo um pouco de sociologia também. É uma exclusão. Que, na realidade, falo novamente do Brasil, no Brasil, infelizmente, é intrínseco do sistema brasileiro. Isso é sistemático. Repito, é sistemático. O sistema brasileiro e o Decolar.com, ele foi uma reprodução do que significa o nosso sistema. Então, tudo que a gente está falando pode falar. Não, pode dizer. Não, porque, inclusive, eu ia até concluir com isso, dizendo que, na verdade, a tecnologia que a gente tem discutido hoje, ela não passa de uma reflexão da nossa sociedade, né? E como a gente tem usado, como que a internet, a inteligência artificial vai funcionar, ela já deriva de como a nossa sociedade funcionou antes dela. Então, por ser uma coisa sistemática, como você falou, dificilmente o que vai ser repercutido ou reprogramado na internet vai ser diferente daquilo que a gente atua nas vidas por fora das telas, concorda? Então, eu acho que é bem isso que você quis dizer. É uma exclusão inerente da sociedade, principalmente a brasileira, mas eu diria que isso se amplia a diversos países ao redor do globo. Perfeito. Então, eu volto. Preciso de representatividade desses grupos discriminados pela inteligência artificial, criando essas inteligências artificiais. Realmente precisa de incentivo. Pessoas periféricas, pessoas que vivem numa realidade que a própria tecnologia já tenta excluir, precisam ir lá e pontuar isso e falar, olha, não é para... Assim, nós somos parte da sociedade, claro. É uma coisa que parece meio óbvio de falar, mas assim, é absurdo como ainda tem layers, camadas da sociedade que são coisas separadas. Mas, obviamente, seja periferia, seja centro, você mora numa família, você mora, enfim, é tudo uma sociedade, entendeu? Só que acabou realmente por um processo histórico sendo diversificado. E cabe realmente, eu digo políticas públicas, etc., haver o incentivo de pessoas negras, pessoas da periferia, dentro das universidades, dentro das áreas tecnológicas. Para mim, isso é uma coisa que é muito fundamental. Porque é o jeito, entendeu? É o jeito, é você dando acesso. É você dando acesso.